Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre os 4 parâmetros do som, então bora lá pra gente não perder tempo. Antes de tudo, é muito importante a gente saber o significado da palavra parâmetro, e parâmetro significa característica, ou seja, hoje nós vamos aprender as 4 características do som. E quais são essas 4 características? Duração, intensidade, timbre e altura. O primeiro parâmetro que nós vamos falar é o parâmetro de duração. E o parâmetro de duração é quanto tempo cada som soa. Ou seja, eu posso fazer um som que tem 4 tempos, então ele vai ser tá. E agora eu vou fazer um som com duração menor, de um tempo apenas. Tá. Percebam que o primeiro som que eu fiz tem uma duração maior do que o segundo som. Ou seja, a duração é exatamente isso, quanto tempo cada som soa, beleza? O segundo parâmetro que a gente vai falar é o parâmetro de intensidade. Intensidade tem a ver com o volume do som. Então, eu posso estar falando com uma intensidade bem baixa, ou seja, com um volume mais baixo, ou eu posso estar falando com uma intensidade mais alta, ou seja, um volume mais alto. Resumidamente, intensidade quer dizer o volume do som. Então, quanto mais alta a intensidade, mais alto é o som. O terceiro parâmetro que nós vamos comentar é o timbre. E o timbre é a característica de cada som. Então, eu vou trazer um exemplo aqui de instrumentos. O violino tem um som totalmente diferente de um trompete. E o que faz esses sons serem diferentes é justamente o timbre de cada um deles, ou seja, a sua característica. Então, quando a gente escuta o som de um violino, a gente não confunde com um trompete, porque eles têm timbres diferentes. Isso vale tanto para instrumento quanto para a voz também. Então, resumidamente, o timbre é a característica de cada som. O nosso quarto e último parâmetro é a altura. E a altura é aquilo que divide os sons entre graves, ou seja, aqueles sons mais grossos, mais fortes, médio, e aqueles sons mais agudos, ou seja, aqueles sons mais fininhos. A gente vai conseguir entender um pouquinho melhor a altura quando a gente entrar em contato com partitura, porque a gente vai identificar as notas, a gente também entrará em contato com os acidentes, ou seja, bemol e sustenido, e assim a gente entende um pouquinho melhor o conceito de altura. Porém, resumidamente, a altura é o que divide o som entre grave, médio e agudo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu tentei fazer algo bem resumido para ficar pouco cansativo para vocês. Porém, se tiver restado alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo e até semana que vem.